Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Fúgido e hoje aqui no DevOps na Infra a gente vai falar sobre Director Service. E o Director Service é um recurso da AWS de autenticação e ele tem três principais características. Uma, ou ele conecta com o AD, ou ele conecta com o Samba na sua versão 4.0, ou ele conecta com redes sociais, que é o Cognito, conectando com Facebook, o Instagram, quando sua aplicação precisa se conectar às redes sociais, ok? E eu vou estar fazendo uma série de 4 vídeos sobre o Director Service, onde eu vou estar explanando sobre o Manage Microsoft AD, sobre o Samba, que é o Simple AD. Eu vou estar também falando sobre o AD Connector e vou estar falando sobre o Cognito. Então, vai ser uma série de 4 vídeos. E nada melhor do que começar falando do Director Service é a gente começando a meter a mão na massa e eu já explicando como o primeiro recurso dentro do Director Service que a gente vai estar mostrando aí e vai estar configurando passo a passo. E se você é um sysadmin, esse vídeo é para você, que eu vou estar trazendo aqui modos de você fazer autenticações tanto pelo AD, pelo Samba, pelo Cognito e também conectando o seu AD on-premise na rede da AWS, na sua conta da AWS, para ajudar você aí com seus clientes ou aí na sua empresa mesmo, tá? Então vamos começar a criar e eu vou falando e vou explicando passo a passo aqui o que eu estou fazendo. Então, essa é a tela inicial do Director Service e eu vou configurar o meu primeiro diretório. O meu primeiro diretório é o Manage Microsoft AD. Então, esse é o AD gerenciado pela AWS. Então, vamos em Setup Directory. E aqui nós temos 4 tipos para escolher, que foi o que eu falei logo no início do vídeo. O AWS Manage Microsoft AD, que ele permite que a gente conecte EC2, RDS com SQL Server, aplicações .NET e aplicações que usem o Amazon Workspaces, tá? Em breve eu vou fazer um vídeo aí sobre o Amazon Workspaces, é uma ferramenta bem legal e que aumenta a segurança aí da sua organização de estar compartilhando arquivos, e-mails e por aí vai, tá? O Simple AD, que é o Samba na versão 4.0, a AWS ela não recomenda você usar o Samba, principalmente pelo preço. O Samba, o Simple AD, ele é muito parecido com o preço do Manage Microsoft AD. E o Manage Microsoft AD da Microsoft é muito mais poderoso do que o Samba, que emula um AD. Mas se na sua empresa, no seu cliente, você estiver mais acostumado a mexer com o Samba, ou se a sua carga de trabalho seja mais voltada ao Samba, nada impede de você fazer a configuração também. O AD Connector é onde eu conecto o AD on-premise com a minha rede da AWS, a minha conta da AWS. Então eu vou estar mostrando isso no terceiro vídeo dessa playlist. E o Amazon Cognito User Pulse, que é onde eu conecto com o Facebook, com o Google, com o Instagram, que também é uma ferramenta aí da empresa Facebook, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando o AWS Manage Microsoft AD e nos próximos estarei mostrando esses outros 3. Vamos começar aqui. Então, vamos dar um Next e já começando aqui pela tela inicial, nós vemos que a AWS dá um nível da floresta do Windows Server 2012 R2. Eu não achei nenhuma documentação da AWS informando que eles iriam aumentar o nível funcional da floresta, tá? Então, até hoje, esse vídeo está sendo gravado no dia 26 de outubro de 2021. O nível funcional da floresta é o Windows Server 2012 R2. Caso a AWS eleve o nível funcional da floresta e eu veja a necessidade de fazer um novo vídeo aí explicando as novas configurações, se houver no 2016 ou no 2019 ou até no 2022 que a Microsoft já lançou, eu vou estar
colocando aí no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, aqui nós vamos criar o AD baseado em Windows Server 2012 R2 e logo de início aqui nós temos dois tipos de edição para escolher, a Standard ou a Enterprise. Qual é a diferença maior entre elas, tá? Além do preço, que é bem salgado a diferença aqui, né? O Standard ele é só para uma região, ou seja, se eu instalar esse Manage AD em Oregon, que é a região que nós estamos, só os recursos que estão em Oregon vão conseguir acessá-lo. Agora, o Enterprise Edition ele é um AD multi-region, então todos os recursos que estão em todas as nossas regiões da AWS, eles conseguiriam ser conectados. Bem, aí é uma estratégia aí da sua empresa, do seu cliente. Se vai ficar sempre em uma região só, por exemplo, Oregon, então faz o standard, que ele é muito mais barato e bem provável que ele vai atender todas as suas necessidades. Agora, se na sua empresa e no seu cliente, ou no seu cliente, vocês trabalham em multi-region, por alta disponibilidade ou por qualquer outro motivo, então eu recomendo usar o Enterprise Edition caso você vá escolher trabalhar com Manage AD, tá bom? Então, como a gente está numa POC, num lab, eu vou escolher o Standard Edition. Qual vai ser o nome do meu diretório do AD? Então eu vou colocar aqui o nome da minha floresta. Eu vou escrever aqui DevOps na Infra.corp. O nome do meu NetBIOS vai ser DevOps na Infra. Não vou colocar nenhuma descrição para o meu AD. E eu vou colocar aqui uma senha de admin do AD, tá bom? Então, tá feito a senha. Next. E aqui eu vou escolher a VPC. Eu vou escolher a nossa VPC, que eu estou sempre usando nos nossos labs. Subnets. Aqui é onde eu vou deixar cada controlador de domínio. Ou seja, eu tenho 2 controladores de domínio, eu vou colocar ele em duas subnets. Eu vou colocar cada controlador de domínio em uma subnet. Então, o primeiro controlador de domínio eu vou deixar na subnet VPC1 e o segundo eu vou deixar na subnet VPC2. Vou dar um next. Vai vir o Review and Create padrão, né, que a gente conhece. E observe que eu tenho um trial, um free tier de 30 dias para testar. Depois disso, começa a ser cobrado 86,4 dólares por mês, tá? Aproximadamente. Então, vamos criar o nosso controlador de domínio, nosso AD. E observem que a AWS nos informa que vai levar de 20 a 45 minutos para estar criando esse AD. Eu vou estar pausando o vídeo e logo depois que terminar a criação eu volto para mostrar todas as configurações passo a passo para você conseguir implementar aí no seu cliente, na sua empresa e as suas atividades serem desenvolvidas com excelência, tá bom? Então, até daqui a pouco. Fala pessoal, voltando ao nosso vídeo aqui, o AD já está criado, tá bom? E antes de a gente fazer as configurações nele, vamos criar uma máquina virtual, uma EC2 Windows, para já agilizar o nosso trabalho aqui, a nossa aula, para vocês não ficarem esperando a criação dela, tá? Então vamos em EC2. E dentro de EC2, eu vou dar um Launch Instance. E dentro da Launch Instance, eu vou escolher aqui o Windows Server 2019. Tá? Vou criar a máquina, uma T2 Medium, que é o suficiente para esse teste. E também não vai ficar muito lento o Windows por causa da interface gráfica. Então aqui eu vou estar deixando o IP público, tá? Pelo fato que eu vou estar conectando via RDP nela. E
tem uma parte aqui interessante, ó. Nessa parte ele já faz o join no domínio, tá? Então, ah, aqui você vai selecionar o seu diretório, o seu AD criado e o IAM role. Observe que dentro da role, a própria AWS já fala que eu preciso ter duas policies. A Amazon SSM Managed Instance Core e a Amazon SSM Directory Service Access, tá? Eu já criei uma role, tá? Só tem que adicionar essas duas policies e eu já deixei pronto aqui para agilizar a nossa aula, tá? Então essa role fui eu que criei. Ok, aqui eu não preciso mais de nada. Vou deixar o storage mesmo de 30 GB e vou colocar um nome aqui, name server 1. Vou colocar server 1 que é um teste. O security group, eu vou colocar um security group que eu já deixei criado anteriormente, tá? Ele só libera a porta 3389 para o meu IP, tá bom? Mais nada. Então vamos dar um launch e vamos associar a nossa key pair. Ótimo. Observem que ele já adicionou o domínio e já está criando a máquina. Essa máquina demora uns 4 minutos para ser criada. Então vamos lá voltar para o Directory Service e eu vou explicar passo a passo e quais são as melhores configurações que a gente tem que ter nele. Então vamos entrar aqui. Aqui logo de início ele já mostra o que nós colocamos na criação, né? O nome do nosso AD, o nome do NetBIOS. Aqui a rede, a VPC e as subnets que estão os nossos controladores de domínio. Esse Trust Relational Ships e o IP Routing é quando a gente vai fazer a relação de confiança entre ADs diferentes. Então, imagine a seguinte situação. Eu trabalho numa empresa e essa empresa que eu trabalho comprou outra que também tem um AD. E eu preciso fazer esses ADs conversarem, tá? Então, eu vou usar o IP Routing para ter a relação de confiança entre os IPs do AD, colocar os IPs de cada controlador de domínio para ter um fluxo bidirecional. Então, eu colocaria aí no IP Routing. E o Trust Relational Ship é onde a gente vai colocar o nome do AD, que é o AD destino, o AD que a gente vai estar conversando com ele, tá? Nesse caso eu não vou estar configurando isso porque eu não tenho um outro AD, tá? Mas é dessa forma que faz. Quem é sysadmin com certeza já deve ter feito isso algumas vezes, tá? Então esse Trust Relational Ships e o IP Routing serve para isso. Client-side LDAPs. Client-side LDAPs é quando a gente precisa que o nosso AD mande um certificado para o computador do cliente, ou do server, ou do cliente, tá? Server que eu falo é o server destino, o server que está ingressando no AD, tá? Então, imagina, eu já vi casos assim, existe uma ferramenta de mim, uma ferramenta de back-office de uma empresa X, e essa ferramenta de back-office precisa que o usuário tenha um certificado na máquina dele para validar a conexão. Então, pelo AD dá para fazer isso. Em vez de pedir para 1, 2, 100 usuários que acessam esse sistema, por exemplo, instalem o certificado. Então, é por aí que você faz a distribuição desses certificados para os clientes. Log4j é para habilitar os logs do AD na Amazon. Eu não vou habilitar para não me gerar custo. E o Multifactor Authentication é quando a gente usa o Radius para fazer, por exemplo, uma autenticação em um ambiente de infraestrutura. Tipo, eu quero fazer autenticação do meu AD com o meu switch da Cisco, por exemplo. Então eu usaria o Radius, que é o Multifactor Authentication, que a AWS chama aqui. Eu também não tenho nenhum switch, não tenho nenhum equipamento de infraestrutura para fazer um Radius aqui, mas é dessa forma que funciona e não é tão difícil de configurar. Tem bastante material da Microsoft e bastante material da AWS falando sobre isso, tá? A parte de Scale e Share, esse Share Directories é quando a gente shareia
ou compartilha o nosso diretório do AD com outras contas da AWS, tá? Eu não vou compartilhar com ninguém, vai ser o meu AD mesmo, mas é aqui que se faz. Essa parte de Domain Controllers, primeiro que ele está mostrando aqui que os nossos dois Domain Controllers estão ativos, estão ok. Caso o fluxo de trabalho do seu AD seja muito grande e você precisa escalar ele, a escalabilidade dele é aqui, em Edit, e você seleciona a partir de 2 máquinas quanto a mais de controlador de domínio você vai querer no seu AD. Então eu posso colocar 2, 3, 4, 5, 6 e não sei qual é o número aí máximo, tá? Nunca testei, ó, 99. Então observem, o número ele cresce gradativamente. Você vai adicionando mais controladores de domínio e gradativamente o valor também vai aumentando na sua conta, tá? Então é isso, eu não vou modificar isso, vou deixar só 2 controladores de domínio mesmo. Application Management, essa parte aqui é muito interessante. Então aqui eu já vou criar uma URL para os meus usuários acessarem o meu portal para acessar o nosso console da AWS, acessar nossos recursos, tá? E aí eles acessando por aí, a gerência de autenticação vai ser via D, tá bom? E não via IAM da AWS. Então eu vou criar já o URL aqui para ele ir criando e não dar timeout na hora que a gente for tentar acessar. E eu vou colocar aqui DevOps na infra.awsapps.com. Ele já fala que está criado, mas ele demora um pouco para replicar, tá? Então já vamos deixar ele aqui no jeito e vamos habilitar a nossa AWS Management Console. O que esse cara faz? Ele é a console que o usuário vai efetuar o login para acessar os nossos recursos da AWS e deixar o AD gerenciando eles. Observe, eu cliquei em Enable e ele já habilitou o Management Console e tem mais algumas configurações para a gente fazer dentro dele. Vamos fazer a primeira configuração e por fim a gente vai lá no nosso servidor Windows, criar um usuário e mostrar para vocês como funciona essa integração. Então vamos aqui no IAM, deixa ele carregar. E qual é a política que eu vou fazer? Que o meu usuário que eu vou criar lá no meu AD, ele vai poder acessar, acessar a EC2. Ele vai ter full access na EC2, ele vai poder criar máquina virtual. Já no RDS, por exemplo, ele não vai conseguir fazer nada, no S3 ele não vai conseguir fazer nada, e eu vou mostrar para vocês como funciona isso, tá bom? Então, eu vou logo em roles, e eu vou criar uma role aqui, uma política, que o cara ele pode criar só uma EC2. E eu vou mostrar para vocês como eu atrelo isso no Director Service. Então eu clico em Create Role. E aqui eu vou estar dando um Assume Role no Director Service. A política, eu vou colocar a EC2 Full Access. Só um momentinho, por favor, que está carregando aqui. Deixa eu digitar aqui, vamos ver se ele já aparece. Tá meio lento. Só um momento, pessoal. Só fazer de novo aqui, acho que deve ter dado uma travada na console da AWS. Ok. Então vamos criar uma política. Vamos ver qual vai primeiro. Ó, já foi aqui. Maravilha. Peço desculpas pela demora. Então vou colocar aqui EC2. E eu vou colocar aqui, melhor, EC2 Read Only Access. Vou colocar que ele só pode ler e vocês vão ver que ele já nem vai conseguir acessar
mais nada, só EC2 e teu read only lá dentro. Ok, review. E aqui eu vou criar role directory, role EC2, melhor. Então, observem que eu estou criando essa role aqui e ele vai aparecer aqui no Director Service, porque eu já dei o assume role dentro dela, tá? Então, a role está criada. Vou dar uma atualizada aqui no Director Service e observem, olha aqui, a role EC2 já apareceu. Ainda não apareceu nenhum usuário delegado e nenhum grupo delegado. Ele só vai aparecer a hora que eu criar no AD. E aí eu já vou mostrar para vocês como eu adiciono esses usuários do AD aqui dentro. Tá? Então, já configurado aqui o nosso Director Service, o nosso Manage AD, eu vou na nossa máquina virtual, vou copiar o IP dela e vou acessar. Então, vou dar um conectar aqui. E vamos conectar pela conta admin. Então, o nome do meu domínio é DevOps da Infra e o usuário é admin. E a senha que eu coloquei lá na hora da criação do AD. Então, esse usuário é o que a gente consegue entrar no AD e fazer. É interessante não excluir esse usuário, tá? Quer dizer, interessante não. Não exclua esse usuário de maneira alguma, tá bom? Então, deixa eu jogar para cá a tela do RDP. E ele já está iniciando aí o nosso perfil de usuário, que é a primeira vez que está entrando, tá? Quando nós criarmos iniciarmos o servidor, né, o servidor que está criado, nós temos que instalar uma feature dentro do servidor. Então vamos aqui em Server Manager e vamos instalar feature para a gente ver o AD, a gente poder mexer nele, não a criação do AD, mas e sim a feature que a gente vai estar gerenciando o AD, tá? Então, o Server Manager está iniciando aqui. Vamos deixar ele pensar um pouco. ADD Roles and Features. Ó, o Wizard ainda tá carregando. Vou ficar clicando aqui para a gente não perder tempo. A hora que tiver ok, ele já vai aparecer para mim. Pessoal, eu não estou pausando o vídeo constantemente pelo fato que eu quero mostrar tudo para vocês, tá? Como funciona passo a passo mesmo. Eu poderia fazer um vídeo muito curto e tá pulando algumas etapas aqui. E não é o interesse. O interesse é que você aprenda totalmente, tá bom? Então, vamos aqui em Next. Vamos pular essa parte de roles e vamos para as features, tá? A feature que nós vamos instalar é essa daqui. Remote Server Administration Access. Já vou entrar aqui nela, Role Administration Tools, e eu preciso somente dessa ADDS Tools. Então, vamos instalar esse cara aqui. Maravilha, é o suficiente e é o que eu preciso, tá? Então, Next. Ele vai demorar mais ou menos 1 minuto para instalar isso daqui. E aqui ele já vai entrar conectado ao nosso AD, porque a gente está no domínio. Observem, ó. Vou aqui no painel de controle para vocês verem que nós estamos conectados no domínio DevOps na Infra. Então, ok. Ele já está terminando de instalar. Mais uns 10, 15 segundos, acredito que já está instalado. Já vou deixar o run no jeito para entrar no dsa.msc, que é o aplicativo do AD, para entrar no AD remoto. Vamos ver se ele já entra, se ele já instalou. Ótimo, observe, nem terminou a instalação e já está ok aqui no Windows. Então, observem
que eu tenho aqui o meu usuário admin. Se eu vim em users aqui, ó, na verdade, se eu vim nessa all DevOps na infra e users, eu vejo aqui o nosso usuário admin, tá? Então esse usuário, ele é membro do AWS Delegate Administrators. Ele não é um domain admin, não é um esquema admin. Ele tem um acesso mais privilegiado, mas não é ele que manda no servidor, tá? E o usuário domain admin não aparece para a gente aqui, tá? Então, eu vou criar um usuário aqui e vou mostrar para vocês como a gente atrela esse usuário lá e como também se recupera a senha. Então eu vou criar nesse users mesmo, e eu vou criar um usuário. Então eu vou colocar o nome do usuário, DevOps na infra. Aqui também, DevOps na infra. Vou colocar uma senha para ele. E vocês vão observar que eu não vou adicionar nenhuma permissão aqui dentro do AD, e sim eu vou adicionar dentro do Director Services. Ah, e antes de a gente sair do AD, vamos adicionar o meu e-mail, que eu vou mostrar para vocês que quando a gente resetar a senha vai para esse e-mail que está cadastrado no AD, tá bom? Então, vamos minimizar aqui e vamos aqui no Director Service. Vamos dar uma atualizada. Vamos entrar em role EC2. Vamos dar um add e observe. Ainda não replicou. Vamos ver se faltou alguma coisa. Account. Ok, tá certíssimo. Member of. Add. Deixa eu escrever aqui. DevOps. Ó, maravilha. Faltava só eu escrever aqui. Então, escrevi aqui. Esse é o usuário, ó. Observem que ele está com o SID do AD. ADD. Maravilha. Ó, o usuário já está atrelado a essa role da EC2 e agora vamos acessar aquela página que eu mostrei para vocês. Então, vamos entrar aqui nessa URL e escrever aqui, ó, /console. Então, o usuário vai ser DevOps na infra e a senha vai ser a que eu coloquei lá no AD para ele. Maravilha, ó. Autenticou pelo AD, ó, ele mostra a role que está sendo autenticada. E observem, ó, ele mostra ó, que eu estou vindo da role EC2 e estou vindo do domínio DevOps na infra. Observem aqui, tá vendo? E vamos lá, vamos tentar criar uma EC2 aqui com esse usuário. Ótimo. E vamos dar um... Ó, observem que ele vê o server 1, né? E vamos tentar criar essa aqui mesmo, essa primeira. Vamos deixar tudo default. E observe que lá no fim, ele não vai ter acesso para criar. Launch. Opa! You are not authorized to perform this operation. Ele não tem acesso, tá, para acessar para criar a máquina EC2, tá bom? E o S3, por exemplo, ele também não conseguiria ver nada, né? Observe aqui, ele pode até carregar os buckets, mas ele não consegue fazer nada. You don't have permissions. Então, toda a permissão está vindo do Director Service, tá vendo? Ó, eu precisaria ter a permissão S3 list all my buckets, tá bom? Então, essa é a parte do usuário. Agora vamos dar um logout aqui
e vamos simular que ele esqueceu a senha. Então vamos entrar novamente aqui na console. E vamos colocar esqueceu a senha. Então o nome do usuário era o DevOps na infra. E aqui, ó, 2D74DS, o CAPTCHA, recuperar senha. E-mail enviado. Vamos agora no meu Outlook aqui, no meu e-mail. E vamos ver no lixo eletrônico se foi para lá. Ó, veio para o lixo eletrônico. Vamos colocar aqui na caixa de entrada. Observem o e-mail que eu recebi, o e-mail de reset de senha. Então vamos resetar a senha do nosso usuário. E eu vou colocar uma outra senha aqui. Redefinir senha. Pronto, e aí já eu posso fazer o login aqui com a nova senha. E observem, ele também manda um e-mail falando que a senha foi alterada, tá? E caso não seja ele que alterou, que contate o administrador, tá bom? Bem, pessoal, a nossa aula era essa, tá? Para explicar aqui, observem, ele saiu porque eu dei o logout lá na AWS, tá? Então a nossa aula foi essa. Eu quis explicar de forma muito bem detalhada aí como funciona o Manage AD, como você faz as configurações iniciais e todas as configurações que estão envolvidas dentro do Manage AD. E espero que tenha te ajudado esse vídeo aí a você conseguir fazer as suas atividades, tanto para o seu cliente quanto para a sua empresa que você trabalha aí, ou até para uma POC mesmo sua, de você tentar replicar aí o que eu acabei de fazer, tá bom? Se você está gostando dos nossos vídeos, das nossas explicações, por favor, se inscreva no canal, clique no sininho, que vai ser um prazer inenarrável ter você, é sempre um sinal de prestígio ter você aqui no meu canal e eu podendo ajudar a comunidade com bons conteúdos em português, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, uma ótima semana ou um ótimo final de semana, não sei quando você está vendo esse vídeo, e tchau!